pessoal, bem-vindos à quarta parte desta horta. Se vocês não quiserem perder nada, vejam todos os segundinhos com olhos de ver, porque este vídeo vai ser brutal! Passei-me da cabeça, sinceramente passei-me da cabeça. Estamos a 5 de maio, só para vocês terem uma noção. Algumas das minhas sementeiras funcionaram, outras não, por isso decidi comprar montes de pés. Já não vai ser tudo semeado aqui em casa, mas olha, que se lixe. Preciso é de pôr aqui as coisas na terra. E é isso que vamos fazer hoje. Sinceramente acho que não vale a pena estar-vos a mostrar, isto é sempre mais do mesmo, estar a meter pregos, fazer buracos, meter plantas, mas até agora está assim, está a ficar porreiro. Está a ficar muito porreiro. Depois mostro-vos que variedades é que são, já tenho isso tudo apontado tal como lá em cima. Aqui neste, só para não me perder, tenho 3 fiadas de Carolina Reaper vermelho, 2 fiadas de Carolina Reaper chocolate número 2 fiadas de Carolina Reaper chocolate número 2, 2 fiadas de Carolina Reaper chocolate número 3, uma fiada de pimento laranja gigante, uma fiada de pimento vermelho gigante, intercalado laranja vermelho gigante, e estas aqui vou encher com chocolate. Aqui é a berinjela. Já está tudo. Gostou, mas foi. Quarta-feira, 14 de maio. Estes já estão a ficar maiorzinhos, já estão bem ativos de vida. Isto foi tudo o que as ervilhas deram. Eu tenho que debulhar isto. Cebola já gastamos 2 caixas. Também não gravei a apanhar, mas aqui estão elas. Todas porreirinhas. Umas maiores que outras. Isto deve ter sido o maior tamanho que nós apanhámos, quer dizer, as maiores já foram à vida. Rendeu cerca de 50 kg, aqueles 840 pés. Está tudo a ganhar vida, montes de flores. Os bonsais também já estão a ficar muito bonitos. Estão a ficar mesmo porreiros. Isto, metade deles, principalmente os jacarandás, Nespereira, Limoeiro, esta Aroeira Salsa, foi tudo de semente, menos as begonvilhas. Já estão a ficar bem porreirinhos. Mais um dia de trabalho, aqui nunca se para. Este telhado foi à vida, tenho que reforçar isto para o próximo inverno, não pode ser assim. Ainda não pus estes morangueiros, estou a gastar água à toa para os manter vivos. Se calhar vou-os meter aqui. As cenouras estão a ficar impecáveis. Vem aqui para esta cenourita bonita. Esta ainda não tem nada. Mas olhem, por exemplo, para esta. Boa cenoura. Também tenho que vos atualizar acerca disto. Estou a aumentar aqui o espaço para albergar mais animais. Isto tem também ficado para trás. Tanta coisa ao mesmo tempo que... Olhem, é assim. Esta foi rebocada, já estou a fazer aquelas. Então, amigos. Tudo bem? Daqui de cima. As plantas sobreviveram, é assim, algumas ficaram atrofiadas, mas há aqui umas que ficaram bem bonitas. As courgettes são umas malucas, não param de crescer e não tem muito problema, quer dizer, só estas aqui é que estão assim meio atrofiadas, mas mesmo assim consegui garantir aqui 2 pés em bom estado. Os pepinos também é assim, de 6 de cada variedade, tenho 1 ou 2 bons de cada. Se calhar depois vou ter que tirar aqui estes que estão muito fracos, substituir por outras variedades. De compra também, tenho que ir à feira. Mas não estão assim muito mal. Pensava que ia ser bastante pior. Aqui as abóboras, tal e qual como as courgettes, estão-se a dar lindamente bem. O machixe também já está aqui plantadinho. E basicamente tudo, também já meti tudo o que é as pimentas, as malaguetas, os pimenteiros, os tomateiros, quer dizer, de tomateiros tenho aqui agora uns quantos para pôr, só ainda não sei muito bem aonde. Também já começámos aqui a tratar dos tomateiros e a espiar tudo, mas mesmo assim tenho que encomendar mais varas de ferro, se calhar para o ano mudo o sistema. Vou mostrar como é que eu faço isto. E depois vou ter que plantar estes aqui. Portanto, o que é que eu faço a um tomateiro que está assim nesta fase? Se vocês tiveram a oportunidade de ver os vídeos anteriores, eu tapei os meus tomateiros com uma tela e veio uma ventania, a tela caiu em cima deles, alguns foram partidos. O que não é o caso deste. Este aqui, a única intervenção que já levou foi tirar 1 ou 2 folhas daqui de baixo, que era para poder dar as primeiras regas com o regador e não o molhar.
apesar de que caiu bastante água da chuva em cima deles. Então vamos lá passar ao que é que eu faço aqui. Ele já tem aqui 2 fitas, pronto, este aqui já estava grande, teve que ser espiado, e agora vai levar aqui um corte radical. Portanto, este e este são ladrões, este também. Ladrões ou ramos axilares no tomateiro. Portanto, isto aqui é chegar com a tesourinha e cortar o mais rente possível. Este vai com a folha também porque está aqui em baixo, e se eu quiser regar a regador também ainda vai interferir e não tem problema de eu atirar. Este já vai assim com um bocadinho mais de cuidado porque quero ficar com a folha. E depois, por exemplo, eu já vos mostro um que está partido. Este aqui está muito saudável e vai continuar a crescer e a crescer. Se nós deixássemos este aqui, ele ia ficar com 2 guias principais, que não é o que nós queremos, e ia perder a força, não ia ficar um tomateiro tal e qual como vai ficar. Portanto, chegamos aqui, tiramos. Tem um aqui atrás, não sei se dá para ver bem. Vou tirar este também. E este pequenino, que ia ficar igual aos outros. Nesta fase ele já tem umas flores bonitas. Há quem deixe o tomateiro dar os tomates se as flores vingarem. Eu este aqui costumo capar. Isto é o que se chama capar os tomateiros. Tirar as primeiras flores, que é para o tomateiro ganhar força, não vai despender força a tentar criar tomates desnecessários, vai se tornar primeiro uma planta mais robusta e aí sim deixo o tomateiro crescer livremente e dar os tomates que ele quiser. Agora, esta aqui ainda não precisa de mais nenhuma guia. Não o quero deixar aqui muito pegado, que é para ele não correr, que é para não correr o risco de o danificar aqui em cima no ferro. Portanto, vou deixá-lo crescer mais ou menos até esta altura. Depois chego aqui ou aqui e sinto outra vez, preferencialmente no sítio onde faz menos força. Eu vou meter só para vocês verem. Pronto, não está a fazer nada, no futuro vai fazer. Posso-vos mostrar aqui muitos tomateiros, mas a regra é sempre a mesma: eliminar os ladrões e tirar as flores. Quero-vos mostrar aqui um que esteja partido. Este partiu e secou completamente e tem aqui 1 e 2 ladrões. Neste caso, se vocês quiserem, podem aguardar mais um tempo para ver qual dos dois se desenvolve melhor, ou então simplesmente qual é que está mais bem posicionado. Eu vou escolher o de cima, portanto venho aqui e tiro este. Pronto, a partir desta etapa é só ir monitorizando o crescimento de novos ramos ladrões, deixarem sempre um primário. A partir daqui também já não tiro mais flores, é só deixar isto crescer. É a primeira vez que estou a fazer isto, mas estou a meter serradura nestes buracos, que é para reter mais a umidade no solo quando estou a fazer as primeiras regas a regador. Porque mesmo que os tubos fiquem ali mesmo bem posicionadinhos, que estão mesmo aqui, o gotejador pode estar
mais para aqui ou mais para ali, pode não estar mesmo no sítio exato. Portanto, eu gosto de fazer uma boa rega a regador nas primeiras semanas, para o pé agarrar-se bem à terra e depois aí sim ele vai procurar a umidade que está no solo. Portanto, este ano está tudo corrido a serradura. Estes buracos que ainda estão por preencher vai ser salsa, coentros e manjericão. As coisinhas quando estão limpas ficam logo com outro aspecto. Fogo. Que era onde tinha as cebolas, como assim? Não consegui controlar aqueles rabos de raposa. Apareceram aqui alguns nas ervilhas. Estes tirei todos à mão. Estes aqui deixei passar. E vai ser do caraças. Os vasos todos dos frutos vermelhos estavam aqui, passaram para ali. Agora tenho aqui estas para tirar mais alguns pés este ano e para comer ainda alguma fruta. Mas depois vão acabar por sair. 9 da noite. Por hoje está feito. Estes estão bonitos. Isto foi tudo arrancado no inverno. Supostamente de pés que já iam frutificar este ano. Estão aqui vivosos. Isto também já está mesmo a ganhar outro aspecto. Porra, que trabalheira que está aqui. Agora vou passar a frese e preparar a terra que é para depois levar as alfaces. Tenho aqui um saco porque esqueci-me do trator, está fora e choveu, agora tenho o banco todo molhado e não apetece também ficar. Pá, sinceramente acho que estes buracos para umas alfaces chegam, são bem mais pequenos que os outros, só para vocês terem uma noção. É muito maior. Elas deram-se bem aqui o ano passado,
Mas acho que aqui se vão dar melhor ainda. Oh, dá trabalho, é cansativo, mas é recompensador. Oh, obrigadão, Miguel. Está ali para ver o telemóvel, está a fazer chamadas importantes de negócios. Obrigadão, hein? Está aqui uma obra de arte. Fogo, meu, para que é que eu convido os meus amigos? Beber cerveja e trabalhar. Que raio de amigo que eu sou, caraças. Sinceramente. Tenho mesmo que agradecer aqui ao meu amigo Miguel por me ajudar a fazer estes regos em que dava para fazer aqui uma vala comunitária, meu. Sinceramente, acho que este ano é o primeiro ano que eu tenho batata a sério. Era tão bom! Era tão bom, pá! Vai, corto antes. Decididamente já estava cansada mais quando fiz aquilo naquele dia. E também não escolhi um sítio muito bom. Vou-te mostrar o porquê. A cena é que escolhi o rego mais largo. Só que ainda não tinha aqui a batata plantada. Se eu a tivesse já plantada, tinha corrido bem. Bom, só para vos atualizar, aqui está ela, toda plantadinha. Agora as folhas mais antigas estão-se a ressentir por causa do sol, mas os rebentos estão bonitos e viçosos. Verde ao meio, roxa nas pontas, como se fosse um jardim, e vou-vos mostrar como é que está o resto. Os morangos, não sei se lembram ou se viram o vídeo, foram transplantados, sei lá, há 2 mesinhos. Já ando a tirar morangos deste tamanho e, epá, quase de todos os pés. Esqueçam, nada a dizer. Estou aqui à espera que os alhos engrossem e tal. E pronto, para acabar o vídeo vou-vos só mostrar como é que isto está aqui tudo. Só para relembrar, quarta-feira, 28 de maio, e vejam a diferença de como é que isto estava e os pés estavam evoluídos no princípio do vídeo e agora vejam no final. Tenho aqui courgettes já quase prontas a colher. Pá, podiam estar um bocadinho maiores, mas isso vai tudo depender do gosto. Elas assim cortadinhas em rodelas finas juntamente com um esparguete, maravilha. Deixa eu ver se já tenho aqui alguma redonda. Ok, 2 a vingar. Esta aqui vai à vida. Não vos quero roubar muito tempo, mas olhem aqui os primeiros pepinos também. Opa, está mesmo a ficar muito, muito bom. Isto é só não faltar agora com água. As abóboras cheias de flores. Realmente aqui nesta parte resultou muito bem. Aqui são os frutos vermelhos, já vos tinha mostrado. O maxixe também já está a começar a ficar com flor. Aqui os pimenteiros estão assim um bocadinho atrasados em relação ao resto, mas agora sim, tanto o manjericão como estes pimenteiros e as próprias malaguetas já vêm com folhas novas, portanto elas pegaram. O que é mau é que hoje vai ser uma noite tropical, eu hoje vou ter que encher isto tudo com água. E rezar que amanhã não derrete, não queime isto tudo, espero que não. Aqui tomates, se vier aqui procurar bem já tenho aqui alguns, principalmente ali nos cherries, mas é pá, vejam, agora sim vou deixar estas flores todas e eles vão ficar viçosos, grandes, mas isso fica um tema para o próximo vídeo. Já ando a limpar também o mato, ainda não limpei tudo porque tenho aí muito orégano para colher.
E as alfaces também estão porreiras, o feijão. E bom pessoal, este foi o vídeo. Se vocês chegaram até aqui, por favor comentem hortaliça da boa, porque realmente está com um aspecto mesmo bom. Está mesmo a ficar fixe. Pessoal, fiquem bem, tudo bom, até à próxima. E já agora vejam estes também, já estão a crescer.